Então, quero apresentar nosso primeiro convidado essa manhã, Dr. Ricardo Travassos. Dr. Ricardo é delegado de polícia e professor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ok? Dr. Ricardo, são todos seus. Bom dia. Posso sentar ou tem que ficar em pé? O pessoal de trás. O pessoal de trás não vai ver, né? Bom, legal. Obrigado. Bom, meu nome é Ricardo, como vocês viram, sou delegado, sou professor da Academia de Polícia. Não estou acostumado a falar com adolescentes e crianças. Eu dou aula para policiais, né? Policiais, adultos, pessoas que já vão trabalhar na Polícia Civil, né? Vocês já ouviram falar da Polícia Civil e também já ouviram falar da Polícia Militar. Nossa, temos duas polícias no Brasil, né? Então, a Polícia Militar é aquela polícia que anda fardado, né? Tem uma farda e tal. A Polícia Civil, que é a que eu faço parte, não anda fardado, não tem um uniforme, uma farda, né? Ela anda, vamos dizer assim, à paisana, né? E a gente, quando precisa aparecer de forma ostensiva, a gente usa o distintivo, né? Que é essa coisinha aqui. Vocês já viram em filme, alguma coisa nesse sentido. Então, o distintivo do policial civil. Tá? Mas a nossa função, qual que é? Como a gente não anda fardado, ostensivo, a gente trabalha com o quê? De forma velada. Trabalhamos com investigação, né? Então, cabe ao delegado de polícia coordenar ou presidir investigações. Quando alguém o quê? Comete crime, né? Então, havendo crime, cabe à Polícia Civil, cabe ao delegado da polícia investigar esses fatos que aconteceram. Ou seja, depois que o crime ocorreu, né? Então, a Polícia Militar ela tenta evitar o crime e a Polícia Civil vai tentar combater o crime, né? E como vocês já devem ter ouvido falar, provavelmente, nesse ano de 2024, foi publicada uma lei criminal sobre bullying, né? Que torna o bullying crime. Até o ano passado não era crime, a partir de começo desse ano já se tornou crime, né? Então, assim, vão ter casos de bullying que vão acabar aparecendo nas delegacias de polícia, né? O que eu quero dizer a respeito disso tudo? Na verdade, a escola hoje é o melhor lugar do mundo para se tratar todos os assuntos. Tá? Então vocês estão hoje na melhor instituição do mundo, a escola. Tá? Quando existe delegacia, polícia, ali é um lugar que não é para as pessoas chegarem lá. Não devia nem acontecer crimes, mas às vezes acontece, né? Então podemos dizer o seguinte, que a maioria das pessoas são boas, são cumpridoras da lei, são honestas, né? São respeitosas, mas sempre vai ter aquele 1%, né? Aquele número pequeno que existe, que vai causar problema na sociedade e vai resvalar numa delegacia de polícia, né? Então, assim, o ideal é nunca poder usar a polícia, mas se precisar, vai acontecer, né? Então, normalmente se usa o quê? A escola, os ensinadores, os profissionais de saúde mental, né? Os psicólogos, hoje vamos ter uma psicóloga aqui, todo o meio necessário de educação. Porque o que mais importa para nós hoje, para vivermos em sociedade, é o quê? Educação e respeito. Educação e respeito vocês vão ter que ter a vida toda. Não é só aqui na escola, não é só na sua família, é a vida toda, né? Se você não tiver educação e respeito com as outras pessoas, você não pode viver em sociedade, né? Para nós vivermos em sociedade,
temos que ter essa questão de educação e respeito, ok? Então isso é importantíssimo para tudo na vida, tudo. Todos os relacionamentos pessoais, profissionais, quando você for trabalhar, quando você for ter um casamento, ou namorar, ou, enfim, montar uma família, ou dentro já da sua própria família. Então, educação e respeito. Quando passar da educação e respeito, quando ultrapassar esse limite, começam a vir problemas, né? E esses problemas podem o quê? Atrapalhar as suas relações com as pessoas, né? E quando se trata desse assunto chamado bullying, ele tem muito a ver com isso, com a educação e com respeito. Por quê? Porque aquele que pratica o bullying, ele começa o quê? A ultrapassar esse limite de educação e de respeito, né? Porque tem limites. Eu lembro que na minha época, 50 anos atrás eu nasci, né? Então, anos 80 eu fazia escola, estava aqui como vocês, anos 80, começo dos anos 90. E assim, a gente brincava com os amigos, falava umas coisinhas, uns apelidos dos amiguinhos, recebia apelido também, né? E a gente não sabia o que era isso. Vocês estão sabendo o que é hoje, chamado bullying. A gente não sabia, né? A gente simplesmente tirava o sarro e tal. Então eram brincadeiras, e brincadeiras na verdade saudáveis, né? Então, quando é no nível de brincadeira, se eu brincar com ele e ele der risada e está tudo legal, ótimo. Ele continuou comigo na educação, no respeito, e não houve nenhum problema. Agora, se eu fizer uma brincadeira que não é legal para ele e ele não gostou, e amanhã eu fizer de novo e assim reiteradamente, aí pode se tornar um bullying, né? Então, quando a pessoa não gosta, e aí começa a se tornar um problema. Por quê? Porque fere o quê? Educação e respeito, né? Eu já não estou respeitando ele, já não estou dando educação com ele. E isso aí é complicado, porque pode se tornar um bullying, né? Então, eu recebo bullying quase todo dia da minha filha, né? Ela me chama de gordo. Oi gordo, né? Todo dia eu sou bullyingado por ela. Lógico que eu estou falando de uma maneira de brincadeira, né? Porque eu sei que eu sou meio gordo, mas não é por isso. É que a gente leva na brincadeira, né? O pai leva na brincadeira. Se o pai brinca com o filho também e levou na brincadeira, tá tudo certo. O importante é isso aí, é levar na brincadeira. Quando a brincadeira não se torna legal, quando passa desses limites da educação e do respeito, essa brincadeira começa a se tornar o quê? Séria, complicada, problemática. E é isso que a gente vai tentar evitar, né? Passar desse limite de educação e respeito, né? Para a gente poder o quê? Manter um bom ambiente para todo mundo. É bom para vocês, entre vocês, é bom para a escola, entre vocês e a escola, e é bom para a família. E assim vocês concluírem a sua escola, formarem, chegarem na faculdade, formarem na faculdade, ter um trabalho e a vida seguir. E vocês vão aprender o seguinte, que lá atrás, que é hoje, lá atrás, tiveram uma boa formação, com educação, com respeito com os amiguinhos, com os colegas, com todo mundo. E isso não vai, o quê? Atrapalhar o seu futuro, né? Hoje vocês são privilegiados, isso aqui é uma escola particular, mas às vezes algumas escolas públicas, tá? Os problemas às vezes são mais graves, tá? Então o bullying, ele vai encontrar diversas formas, segundo inclusive a própria lei que criou o bullying, né? E falando em lei, assim, no Brasil, a primeira lei que tratou do assunto foi em 2008 na Paraíba. Ela trouxe ali algumas informações sobre bullying, mas não era crime. Era só pedindo para o Estado se organizar. Se organiza aí, Estado. Depois, no ano seguinte, 2009, Pernambuco e Santa Catarina fizeram também as leis deles, e a partir daí outros estados também fizeram. A lei federal, a nível nacional, foi em 2015,
que falou algumas formas de bullying, né? O bullying que pode ser de forma verbal, que pode ser de forma social, né? Pode ser material, física, né? Agressões, também pode ser bullying, até sexual e por aí vai. Então existem algumas ações, algumas formas de bullying que são previstas na lei. A lei está escrito lá, essas formas. Tá? Só que, passado 2015 até o começo desse ano, ou seja, 9 anos depois, é que se tornou o bullying uma prática criminal, se tornou crime. Até o ano passado não era chamado de crime. A partir desse ano, ou seja, vocês alunos, né, que tem várias regras para obedecerem, várias coisas que tem que fazer isso, agora tem mais uma que tem que entender que é uma regra, e é um limite, é uma responsabilidade para todos, para todas as pessoas, que é a questão do bullying. Ou seja, a sociedade brasileira veio dizer o seguinte: o bullying, ele agora não é apenas uma questão a ser tratada com educação, com profissionais da saúde. Não, agora o bullying também pode ser tratado na delegacia, né? De forma criminal. Eu, inclusive, fiz umas pesquisas essa semana e eu já vi que tem boletins de ocorrência no estado de São Paulo com o crime bullying. Já tem vários por aí. Essa semana mesmo teve um aí no interior que eu vi. Né? Então, estão aparecendo esses boletins de ocorrência, esses crimes relacionados a bullying. Né? Eu até achei um texto sobre um que eu vi essa semana, fala assim: comparece nessa semana, nesse atendimento, a genitora da representante da menor Camille, de 11 anos, informando que nesta data teve conhecimento que sua filha foi exposta e ridicularizada sem sua autorização, conhecimento, em uma página do TikTok, onde a sua filha sofre bullying e é exposta, provavelmente feito por algum aluno da escola. A declarante irá apresentar as imagens. Né? Então você vê que algumas redes sociais que praticam o chamado cyberbullying. O que é o cyberbullying? É nada mais do que o bullying, só que pelos meios da internet, né? Pelas redes sociais, todas as formas de internet. Mandar um e-mail, né? Ou vários e-mails, pode se tornar também, dependendo das ofensas, né? Bullying ou cyberbullying, no caso. Então é cyber apenas no caso de utilizar os meios da internet. Então é importante entender que assim, o cyberbullying, ele é pior que o bullying. Tá? O bullying normalmente é presencial, você está próximo da pessoa, as pessoas estão próximas. O cyberbullying, ele é mais grave, inclusive o próprio crime de cyberbullying é mais grave que o crime de bullying, a punição, né? Por quê? Porque o estrago que faz na internet é maior do que o próprio bullying. Então você imagina se alguém falar, né, de mim, falar assim: ah, você é um gordo, né, como minha filha gosta de fazer o bullying comigo, e joga na internet: meu pai é gordo. Aí lá no Japão vai descobrir que o pai dela é gordo, né? Porque a internet o quê? Viraliza. O poder de viralizar na internet é gigantesco. Tá? E falando em TikTok, eu descobri, eu nem sabia que existia isso, né? Eu fui descobrir, lendo a respeito, existe um problema no TikTok, não sei nem se a escola sabe disso também, que é um desafio no TikTok, que se chama Você Se Garante? Né? Normalmente crianças mais novas, não são os mais velhos, mas são os mais novos, acabam mandando fotos, imagens suas, às vezes até com pouca roupa, para influenciadores, pessoas com muitos seguidores, milhões ou milhares de seguidores. Esse influencer pega essa foto, transforma numa figurinha ou num vídeo, alguma coisa, coloca uma música de funk com letra ridícula e joga na internet e viraliza. E aí aquela criança que mandou a foto fica se sentindo: ah, que legal, tá todo mundo comentando. Só que não pode comentar: você é ridículo, você é isso, você é aquilo. Vai tornar
seja, a pessoa que entregou a sua própria foto vai sofrer o bullying. Então, esse desafio não é legal. Né? Muitas coisas que aparecem na internet, às vezes, são desafios que não são legais. Né? No passado, não sei se alguém já lembra aqui do desafio Momo. Né? A bala azul. O pessoal lembrou pelo jeito, né? Vamos lá? Bom, vocês lembraram, né? O que eu quero dizer, na verdade, lembrando desses fatos antigos, tá? Os fatos antigos, a história, é para a gente aprender, para não fazer no futuro. Nem no presente, nem no futuro. Né? Então eu estou lembrando, assim, a minha posição aqui para falar para vocês é essa. É tentar usar esses casos para dizer, isso não é legal, isso não é bom. E quando você usa esses casos que já foram no passado, e esse que eu acabei de falar que é o presente, está acontecendo no momento, né? São casos para a gente ter como alarme. Por quê? Porque o bullying, pessoal, ele vai trazer consequências para a vítima do bullying que podem ser cada vez ruins. Tá? A pessoa pode começar a querer se isolar dos outros, começa a não querer fazer mais tarefas, e não estou falando de preguiçoso, tá? Estou falando daquele que é vítima de bullying. Tem aquele que não faz tarefa por preguiça, é diferente. Né? Mas ele não tem mais prazer de fazer tarefa, não tem prazer de ir para a escola, vai tentar de todo jeito de não ir para a escola, porque não tem prazer de ir na escola, porque ele é vitimizado, ele é atacado, ele é agredido, ele é ofendido no ambiente escolar. Né? Isso também se aplica às vezes até da própria casa. Eu já vi crianças que não querem voltar para casa. Tem crianças que às vezes vivem na rua, sem teto. Por quê? Porque não pode ficar em casa. Porque quem só apanha. Ele sofre bullying. E na verdade não é só bullying, né? Verdadeiros crimes. Surra, apanha, e aí vai. E aí não suporta ficar na própria casa. Vai morar na rua. Às vezes moradores de rua são problemas que enfrentam dentro de casa. Então vocês veem que o bullying ele pode fazer alguns pontos nesse sentido. Às vezes até mais gravosos. Tá? O bullying pode alterar quadros de pessoas que tinham problemas pré-existentes e vai agravando isso. O bullying pode trazer casos mais graves em que a pessoa pode agravar casos de esquizofrenia. Tá? E também, para alguns casos, pode chegar ao suicídio e também à prática do homicídio. Aliás, a palavra bullying foi cunhada, ela foi mais trazida para a sociedade mundial após 1999, 25 anos atrás. Quando houve um ataque numa escola dos Estados Unidos chamada Columbine, é um famoso caso americano, e os dois jovens que atacaram a escola, morreram 14 pessoas. Um daqueles dois jovens foram fazer pesquisas e estudos sobre tudo, né? Fizeram, né, possível investigação naquele caso e descobriu que um daqueles dois jovens ele sofreu muito bullying na vida dele, inclusive na escola. Tá? Nos Estados Unidos acontecem ataques nas escolas em massa, vários ataques. Só esse ano, 2024, foram 22 ataques em escolas. Tá? Com mortes, inclusive. No Brasil, já teve 4 ataques em escola, mas nenhum dos 4, nesse ano, teve mortes. Graças a Deus, houve alguns feridos, mas não teve mortes. Mas isso é para você ver o quê? Dessas pesquisas e estudos que se fizeram entre os americanos, porque lá tem vários ataques, e não só em escolas, em vários outros ambientes também, mostra que 2/3 dos ataques são que os agressores foram vítimas de bullying. Vítimas de bullying. Então, o bullying é um assunto complicado,
sério e que hoje a legislação brasileira diz que é crime. Tá? Quais são as consequências de um crime? Vai ser feita uma investigação, vai ser chamado para ser ouvido na delegacia. Já pensou? Vamos lá ser ouvido para o delegado. Que chato, né? Complicado. Né? Tem que falar alguma coisa lá para o delegado, para o escrivão, para o investigador. Não só isso. Depois vai ter que falar para o juiz, porque depois de uma investigação feita na delegacia, conclui o inquérito e manda para o juiz. Vai ter que ir lá na frente do juiz, falar alguma coisa. Vai ter um promotor que pode acusar para quem é maior de idade. E para quem é menor, comete crime? Não comete crime, mas comete um negócio chamado ato infracional. O ato infracional, para menores de 18 anos, é a prática semelhante ao crime. Tá? Nos casos que tem violência e grave ameaça, pode ficar internado. Eu já aprendi, a palavra não é aprender, é apreender, mas eu já apreendi menor de 17, 16 anos por ato infracional, quando ele roubou o carro, por exemplo. Já fiz várias vezes isso. E vai para onde? Fundação Casa. Fica internado lá, como se fosse preso. É como se tivesse preso, né? Mas é chamado de internado, né? É lógico que isso aqui que eu estou falando é a situação mais gravosa, mais grave possível. Não precisa chegar a tanto, mas é para a gente saber até onde pode acontecer de chegar, né? Então o ideal é o quê? Sempre, pessoal, que alguém vê alguém sofrendo bullying, você vai fazer o quê? Se você não quiser se indispor com as pessoas que estão ali, conversa com a professora. Professora, eu vi o Zezinho falando mal do Joãozinho. E todo dia é assim. Isso é bullying. Fala para a professora, fala para sua mãe, para seu pai, para alguém da sua família. Por quê? Porque a tendência é que a criança e o adolescente, vocês, segurem aquilo, né? Fiquem segurando a informação. Às vezes comenta com seus amiguinhos, você viu? Você viu? E não fala com mais ninguém, com o adulto, por exemplo. Então tem que falar com o adulto. Então o que eu estou fazendo aqui é o quê? Incentivando a denúncia. Para quê? Para ter ajuda. Precisa ter ajuda. É preciso expor a situação para que haja a ajuda de alguém que vai ser responsável para resolver esse problema. Tá bom? Então assim, eu não quero estender muito tempo, acho que eu falei um pouquinho demais até, né? E eu gostaria de saber se há necessidade de, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, pode falar. Bom, qual? Eu não entendi. Qual a linha? Sim. Tá. Bom, o que é o bullying para a lei brasileira? Né? É uma intimidação sistemática. O que significa isso? Intimidação sistemática. É você botar medo, temor de maneira reiterada, né? Várias vezes você está intimidando. E a lei ela fala que por vários tipos de ações ou de gestos, ações verbais, ações morais, sociais, materiais, físicas, virtuais e por aí vai, tá? Só que às vezes acontece alguns crimes que podem ser mais graves, né? Então, uma ameaça, um stalking, é um outro crime recente na legislação brasileira, que é a perseguição reiterada, também tem que ser reiterada, né? Então, se houver stalking, se houver ameaça, se houver lesão corporal, física, né? Agressões, vias de fato, se houver algum outro crime mais grave, vai ser aplicado esse crime, porque ele é mais grave do que o bullying. Né? Então, na lei brasileira, o bullying é chamado de crime subsidiário. O que quer dizer isso? Que
Se não for um crime mais grave, vai ser o crime de bullying que vai ser aplicado como lei penal. É isso a resposta? Mais alguma pergunta? Quantos anos o quê? Leva? Quantos anos leva em praticante? Eu não entendi o que seria leva. A pena. Ah, entendi. Qual seria a pena? Tá. Tá. Bom, como eu falei, sim, se não for um crime mais grave, vai ser o bullying. Tá? Tem o bullying e o parágrafo único fala cyberbullying. A pena, a combinação legal, a gente chama de preceito secundário. A pena do bullying é multa se não for crime mais grave. A pena do cyberbullying é de reclusão de 2 a 4 anos de prisão, se não for crime mais grave. Então, seria a lei do cyberbullying é mais grave do que bullying propriamente dito. Tá? É que nem eu falei, se for um crime mais grave. Tá? Então, às vezes pode não enquadrar no bullying, mas pode enquadrar no crime mais grave. Você agredir, todo dia vai agredir o indivíduo, o rapaz, o menino, a criança, o adolescente, todo dia agride. Lesão corporal, é um crime mais grave do que o bullying. Então, difamação, injúria, ameaça, calúnia, né? São vários crimes que existem aí. Leio o Código Penal aqui para vocês. Alguém tem mais alguma questão? Gostaria de falar? Você. Eu não sei se eu entendi também. Se você quiser ir um pouquinho mais próximo, eu não entendi bem a pergunta. Ah, bem colocado. Muito boa. Né? Então, assim. Interessante, né? Então, assim, quando você viraliza, talvez seja essa a questão, né? As pessoas vão replicando aquilo e se tornar reiterado, né? De forma reiterada, assim, também está praticando. Também incorre na prática do bullying se for um crime mais grave. Tá? Tanto é que a própria lei do bullying ela acrescentou um crime, um outro crime, na lei do Estatuto da Criança e Adolescente. A gente chama de ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente. Que é um crime sobre as pessoas que filmam, gravam, fotografam, enfim, situações que envolvam criança e adolescente, né? Questões sexuais. E aí, o parágrafo que foi acrescentado pela lei do bullying diz que também quem compartilha praticando esse crime. Então, compartilhamento também se torna crime conforme esse acréscimo feito no Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? Muito cuidado também com a questão do compartilhamento. Hein? A pergunta foi muito bem feita. Excelente. Né? Realmente pode falar aí, vamos chamar de coautor, seria uma coautoria em crimes. Né? Mais alguma questão? Eu vi que só o fundão aí está cheio de perguntas, né? Cadê o povo da frente aqui para representar, né, os nerds? Isso é bullying, né? Mas ó, quando a gente chama de nerd, né, a gente está elogiando, na verdade. Pergunta? Pessoal, deixa eu ouvir o coleguinha agora, já vou aí. Ele quer perguntar aqui.
Como eu falei para vocês, a lei criminal entrou esse ano. São poucas ocorrências que eu vi. Na onde eu trabalho, não trabalho propriamente com bullying, tá? Porque eu trabalho num lugar que chama Corregedoria da Polícia. O que significa isso? Eu sou polícia da polícia, tá? Então eu combato os maus policiais, no meu caso. Então eu não trabalho diretamente com a criminalidade da população, em sociedade em geral, tá? Oi. Quer saber qual o maior crime assim, que você como delegado já... O meu caso? Sim. O maior crime que você Do já... meu caso, né? Entendi. Não, assim, eu trabalhei, antes de ir para a corregedoria onde eu estou, eu trabalhei 14 anos com homicídios, tá? Então eu peguei muitos homicídios, atendi muitos locais de homicídio, tá? Falar de crime grave aqui é pesado. Eles curtem mesmo assim? Então tá bom. Bom, eu já peguei um caso, eu vou falar de um caso, tive vários, tá? Mas eu tive um caso que mataram e enterraram um senhor de idade, que o corpo nunca foi encontrado, mas quem matou era o PCC, né? Então era uma quadrilha do PCC, a gente investigou, prendeu, foram presos, né? Eu já tive casos de triplo homicídio, né, com corpo carbonizado, tá? 3 pessoas mortas com corpo. Então, assim, é bem pesado o negócio. Que esclarece o crime também. Às vezes você acha uma impressão digital no carro, tá? Então, assim, existem casos bem pesados, bem complicados. Mas, assim, pessoal, quando se fala de crime, eu falei no começo da palestra, né? Crimes, 1% da sociedade que é problemática. 1%. 1%. Então, não usem os crimes que acontecem como regra da sociedade. Não são uma regra, né? A sociedade, ela convive bem, ela tem relações boas, né? Mas, às vezes, acontece em furar o limite, né? E aí, cabe a quem? Cabe às autoridades, à polícia, à justiça, ter que tomar alguma providência e responsabilizar quem praticou essas falhas no convívio social. Tá bom? Não sei se fui ouvir isso aí. Aqui do lado aqui tem um pessoal. Na verdade, assim, existe um chamado crime de assédio, que esse crime de assédio é para as relações funcionais, hierárquicas, né? Então, o superior tem um subordinado, tá? Então, quando você fala do chamado assédio moral, o que exatamente seria o assédio moral? Então, você teria que saber o fato, né? Se o assédio moral está dizendo que foi uma ofensa injuriosa, crime de injúria. Se for uma ofensa caluniosa, crime de calúnia. Não sei qual seria, assim, para o direito, a chamada ofensa moral é direito penal. Direito penal, a palavra assédio moral, ela não tem um parâmetro legal a respeito disso. Então, podem ser outros fatos, sejam alguns crimes que estão espalhados no Código Penal. Tá? Agora, se esses fatos forem, como eu falei aqui, intimidações sistemáticas, pode caracterizar um bullying, né? As chamadas intimidações sistemáticas, ou reiteradas, sempre fazendo aquilo ali, né? Então, para caracterizar o bullying, tem que ser sistemático, reiterado, várias vezes. Mas professor, aconteceu várias vezes, aconteceu uma vez. Pode ser crime? Também pode. É que antes de existir a lei criminal do bullying, que entrou esse ano, casos que eram criminais, poderiam ser bullying, mas não se enquadravam num crime de bullying, porque não existia o crime de bullying, era enquadrado em outro crime. Que nem esses crimes que eu falei: injúria, calúnia, difamação, ameaça, lesão corporal, constrangimento ilegal, e por aí vai. Então, assim, existem vários fatos que podem ser incriminados no Código Penal brasileiro, tá?
pode não ser bullying. E agora chegou o crime de bullying, que caso não seja nenhum desses casos, vai ser enquadrado como bullying. Então é um crime subsidiário, né? Mas boa pergunta. A lei do bullying ser usada contra o... Então, boa pergunta, né? O uso da acusação, né? A pessoa acusa alguém que está fazendo bullying, mas na verdade eu estou querendo difamá-lo, né? Então, assim, todos os crimes, não só o bullying, mas todos os crimes da lei brasileira tem que buscar a intenção. Qual é a intenção de quem praticou o fato? Né? Que a gente chama de dolo. Qual que é o dolo? Né? Então, esse elemento subjetivo do tipo, que é assim chamado no direito, vai ser estudado. Qual que era a intenção quando ele acusou? Se descobrir, obviamente é questão de provas, tá? Se não descobrir por meio das provas que a intenção dele não era só denunciar, mas era denegrir, ofender a imagem de outra pessoa, ele também está praticando, você mesmo já deu a resposta, né? Uma difamação, uma calúnia, uma injúria, né? No caso, como está denunciando um outro crime, ele está praticando calúnia, né? Quando você imputa crime falsamente a alguém, chama-se calúnia, tá? Então, pergunta muito boa, interessante. Então, mostra que a intenção daquele denunciante não era pura, não era boa, né? Boas perguntas aqui. Aqui na frente. Oi. Se tipo alguém faz um comentário num vídeo, já é considerado um crime ou tem uma quantidade exata? Então, uma pergunta interessante, assim. Estou falando aqui para vocês que o crime de bullying é uma intimidação sistemática, ou seja, reiteração de atos, vários atos, um ato só, ou seja, para o direito é chamado de crime habitual, são vários atos para chamar de bullying. Mas ela perguntou, se fizer um comentário só, enfim, uma situação aí da rede social, aí entraria no cyberbullying. Mas como não é reiterado, apesar de ser pela internet, quando você faz um comentário na internet e esse comentário ele tem a potencialidade de viralizar, né? E se a pessoa usar isso aí, mesmo de uma vez só, é como se estivesse reiterando. Porque tá ou uma pessoa vendo, a outra pessoa vai ver. Então, assim, como se a conta estivesse reiterando. Então, pode se enquadrar no cyberbullying, mesmo sendo um comentário só. Né? Por quê? Porque a replicação, a viralização, ela é automática quando vem para a internet, quando vem para a rede social. Fazendo um gancho na pergunta dela, me vem à mente o seguinte: quem joga games? Quem gosta de games? Poucos? Eu achei que ia ser todo mundo? Tá bom. Eu sou gamer. Tá? Quem joga Call, pode abaixar a mão, Call of Duty, Warzone, né? Vocês jogam? Eu também. Só que, pessoal, eu também uso o Discord. Quem usa o Discord? Tem alguns aí que usam. Oi? Vamos lá. Nesse meio também tem muita ofensa. Discord, jogos, tá? Eu já ouvi várias vezes palavrões ali no jogo. Palavrões no game. Porque às vezes a criança, adolescente, tá lá, aí quer extravasar. E começa a xingar e falar mal. Tomar cuidado, tá? Voltamos ao começo da palestra. Educação e respeito.
Educação e respeito. Às vezes eu xingo sozinho, estou dentro do carro sozinho, eu falo e solto um palavrão, mas eu estou xingando lá para mim mesmo, né? Que é uma maneira de eu extravasar. Estou extravasando, né? Estava bravo naquela hora, mas eu não ofendi ninguém, porque foi para mim mesmo, né? Ofendi eu mesmo talvez a Deus, né? Mas nós temos que se policiar, se cuidar para não atingir o coleguinha, né? Porque às vezes o que você acha que é uma brincadeira, para o coleguinha não é. Pode não ser uma brincadeira, né? Então, educação e respeito. Voltamos ao começo da palestra hoje, né? São as duas palavras para a vida toda. Para a vida toda. Não é só para a escola, não. Para sempre. Com educação e respeito, você vai longe. Você vai ficar rico até. Professor, falou um negócio bom, né? Mas é verdade, né? Então, educação e respeito serve para tudo na vida. Continuo? Encerro? Então tá bom, pessoal. Obrigado. Ótimo dia para vocês. Uma última pergunta, depois eu tenho duas perguntas também, antes de a gente terminar, tá bom? Qual o pior tipo de bullying? Qual o pior tipo de bullying? Então, depende, né? É uma pergunta difícil, assim, que você está fazendo, né? Mas, assim, o pior tipo de bullying é aquele que vai chegar na agressão, né? Tem um tipo, eu até trouxe aqui uma lista, né, de tipos de bullying, acabei nem falando, mas tem um tipo que chama happy slapping, né, que é as pessoas agredirem, pegam uma vítima, agride ele enquanto alguém filma, e depois joga isso na rede social. Isso acontece, né? Agressões naquele indivíduo gravadas. E aí, pior ainda, joga na internet para desmoralizar mais ainda essa vítima. Então, eu não sei se seria esse o pior, talvez o pior poderia chegar até numa morte, né? Uma agressão e morte, como é o caso do Carlinhos, que aconteceu na Praia Grande. O estado de São Paulo, até esse ano, até hoje, não tem uma lei do estado. O município de São Paulo tem uma lei de bullying, mas o estado de São Paulo não tem. Mas esse ano, apenas há 4 meses atrás, foi dado um projeto de lei para falar sobre bullying no estado de São Paulo. Ou seja, quase todos os estados do Brasil têm uma lei sobre bullying, mas São Paulo não. Mas esse projeto de lei só veio para São Paulo depois do Carlinhos, lá na Praia Grande, no começo do ano, foi agredido por amiguinhos. Quando chegou em casa, reclamou, foi parar no hospital e morreu. Essa é a pior situação. Tenho duas perguntas. Você citou que a polícia não deveria ser necessária, mas infelizmente por más práticas e tudo mais acaba sendo necessário. Em que momento nós como cidadãos e crianças, adolescentes, deveriam entrar em contato com a polícia, né, denunciando algum eventual abuso ou algo do tipo, que infelizmente a gente sabe que muitas vezes acaba acontecendo entre pessoas conhecidas, né? Família, amigos, bairro, condomínio, coisas do tipo. E a quem procurar? Quando você sabe da prática de um crime, a polícia só vai saber se ela for comunicada, né? Então, para que oficialmente a polícia tenha conhecimento, é preciso fazer um boletim de ocorrência. Além do boletim de ocorrência, é possível também fazer denúncias anônimas, tá? 181. Então, quem quiser anotar depois aí, número 181, é gratuito, dá para ligar. E também tem o denúncia web, pela web denúncia, pela internet, é possível denunciar fatos criminais, tá bom? Então, existem vários canais, que é por telefone, por internet, e também fazer o boletim de ocorrência, que já fazendo o boletim de ocorrência pode desencadear uma investigação, se tornar um inquérito policial, se tornar um processo criminal e alguém poder eventualmente ser condenado por um crime. Última pergunta. Falando em investigação, a gente assiste séries americanas e tal, que eles descobrem coisas assim incríveis, né? E muitas vezes acontece, e
eu já vi alguns alunos fazendo algumas coisas na internet achando que nunca vai ser descoberto. Então, assim, qual o potencial da polícia brasileira de descobrir cybercrimes e crimes em geral, né? Que tipo de equipamento, que tipo de tecnologia que a polícia dispõe para a investigação? A polícia brasileira hoje, ela ainda precisa avançar muito nesse aspecto. Apesar de tudo, existe uma delegacia especializada chamada DC Cyber, que pertence ao DEIC, da Polícia Civil, que investiga tudo que envolve crimes eletrônicos, tá? Então, normalmente eles pegam casos mais graves, né? Extorsões, estelionatos, que vão envolver crimes por meio eletrônico. Mas também a polícia tem se especializando. Esse mês de setembro, para vocês terem uma ideia, estão saindo 4.000 policiais civis da Academia de Polícia para ajudar a combater a criminalidade, inclusive pelos meios eletrônicos, né? Então a polícia ainda precisa melhorar nessa estrutura. O Brasil é o segundo país do mundo em cyberbullying, tá? Quem é o primeiro? Índia. Quem é o terceiro? Estados Unidos. O Brasil tem mais cyberbullying do que os Estados Unidos, tá? Então ainda há muito aspecto a avançar nesse sentido, mas é possível. Tudo que é feito por meio eletrônico é rastreável, tá? Você mandar uma mensagem já pode ser rastreada, você mandar um vídeo pode ser rastreado, mandar uma foto pode ser rastreado, tudo é rastreado no meio eletrônico, tudo, tá? E é lógico que depende de uma investigação a ser feita de cada caso, ok? Dr. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi muito colega,